A amizade entre a Joana e o Francisco Monteiro está tremida. Os dois vêm discutindo e se afastando durante toda a semana, desde a aproximação do Monteiro com a Márcia. Mas, na noite dessa quarta-feira, os dois chegaram ao limite. Durante a noite, os dois tornaram a discutir e a Joana falou que ficou muito magoada com o amigo por ele ter comparado ela com a Márcia. Ela disse que ela não tem um comportamento igual ao da rival. E o Monteiro disse que ele pode até pedir desculpas pela forma que ele falou com ela, pode até pedir desculpa pelas palavras que podem ter sido grosseiras, mas que com certeza ele não vai pedir desculpa pela comparação. Os dois tiveram uma conversa muito difícil na área externa da casa e um não conseguiu ouvir o outro. Eles não conseguiram entrar num acordo e, aos gritos, um começou a ofender o outro. Monteiro afirmou que Joana passou segunda, terça e quarta a tratá-lo muito mal, aos pontapés, e não sabia o que ela esperava que aconteceria com a amizade deles depois disso. Joana disse que achava que eles tinham se entendido na quarta-feira, mas os ânimos se exaltaram muito e os dois começaram a gritar, até que Joana se levantou e saiu. A concorrente afirmou que, da forma que o Monteiro estava a falar, ela jamais voltaria a conversar com ele dentro da casa e o chamou de homem escroto. Esse insulto da Joana deu muito o que falar depois, porque a Joana quis deixar subentendido que o Monteiro era machista. Joana falou à apresentadora que a situação incomodou muito ela porque ele estava gritando com ela e já ouviu gritar com outras mulheres dentro da casa, como a Márcia, como a Catarina e com ela mesmo. Ele não gostou nada disso. Ele afirmou que esse é um assunto muito delicado, um assunto sobre a ofensa com as mulheres, e que a Joana não sabe nada sobre a vida dele para afirmar esse tipo de coisa. Que a amizade dele com a Joana era um capítulo encerrado após toda essa discussão. Após apresentar todas as imagens aos concorrentes, a apresentadora questionou o que os outros achavam, se achavam que ele era agressivo e perguntou quem tinha razão na briga. Todos tiveram bastante cautela ao falar, mas todos afirmaram que em muitas discussões o Monteiro subiu o tom porque o outro que estava discutindo com ele também subiu o tom. Afirmaram que era mútuo a discussão. Confesso que eu não sei se em todas as discussões a gritaria era mútua, a ofensa era mútua, mas nessa em específico eu achei que o Monteiro começou a provocar primeiro a Joana. Quando ele começa a ironizar a fala dela, quando ele começa a ironizar a atitude dela, dizendo que ela devia estar brincando com ele, que eu acho que ele descredibiliza tudo que ela está conversando, porque ela está levando a sério a discussão. E eu acho que a partir daquele momento ela começa a se irritar. Então, para mim, ele começa a ser desrespeitoso enquanto ela está tentando conversar algo sério. E a partir daí, a discussão começa a piorar e os ânimos a se exaltarem, porque ela se sente ofendida logo nesse momento que ele começa a brincar e a ironizar na discussão. Só quero frisar uma fala que o Monteiro teve sobre a Joana e abre aspas aí. Ele disse que a Joana se sente acima de todos lá dentro, que ela sente que ela pode dizer aquilo que ela quiser e que tem o direito mais do que os outros. Eu achei uma grande ironia isso tudo que ele falou, porque, na minha opinião, é o Francisco que se sente assim. Para mim, ele sente que está sempre acima de todos e ele sempre age dessa forma, de forma agressiva quando alguém não concorda com ele. Ele agiu assim com o Hugo, ele agiu assim com o André, ele agiu assim com a Márcia e também com a Catarina. A Jéssica, quando foi questionada pela apresentadora se ele era agressivo, falou que ele era incisivo, mas eu acho que ele é mal educado mesmo com as pessoas, porque ele vai para cima, ele vai aumentando o tom e ele vai sendo bem arrogante. E aí, o que você achou? Quem tem razão nessa discussão? Curtiu nosso conteúdo? Quer saber mais sobre os realities de Portugal? Segue a gente e fique por dentro do que está rolando.